Caminhoneiro é detido ao tentar ajudar estranho em situação surpreendente. João Ramírez era o tipo de homem que você via na estrada e já sabia. Experiência no olhar, mãos calejadas de contar histórias e um respeito silencioso que vinha de décadas enfrentando o impossível. Naquela noite, o céu desabava em chuva, trovões cortavam o silêncio como punhais, e a lona da carga parecia querer voar pelos ares num posto de beira de estrada esquecido pelo tempo. João, com as mãos tremendo enquanto amarrava a lona, sentiu o cheiro cortante da tempestade, o ar pesado, a eletricidade pulsando no ar. Foi quando, entre relâmpagos, uma figura cambaleante surgiu no meio da estrada molhada. Uma moça jovem, com os olhos dilatados de pânico, o cabelo encharcado grudado no rosto. Lívia não era só uma garota perdida, ela era um turbilhão de medo, uma voz sufocada de desespero. Sem pensar duas vezes, cobriu a menina com seu casaco. Sentiu o corpo dela encolhido de frio e medo ao seu lado. Preparou um pouco de comida simples, mas cada garfada era um silêncio pesado, cheio do que não era dito. João queria proteger, queria ajudar, sem imaginar que aquele gesto de humanidade estava prestes a virar seu pior pesadelo. Não demorou. Do outro lado daquela noite, Gilmar Nogueira, padrasto de Lívia, um homem de olhar duro e palavras cortantes, percebeu onde ela estava. Usando o poder da mentira, ficou rapidamente ao telefone denunciando João como sequestrador. A notícia explodiu. Um caminhoneiro respeitado agora era acusado de algo hediondo. A polícia apareceu, frenética. Olhares de julgamento, cochichos rápidos, o brilho frio das câmeras da mídia. João foi algemado diante de estranhos que o viram pela primeira vez, mas que já o condenavam sem saber nada. Eu não fiz nada, tentou explicar. Mas quem queria ouvir? A humilhação pública era real e cruel. A possibilidade de perder o emprego que sustentava a vida inteira pesava como uma enorme rocha no peito. O ar parecia gelar em volta dele. A verdade se afogava na espuma das mentiras que Gilmar espalhava. Mas em meio à tempestade dessa farsa, um policial, um sargento com um olhar atento e cético, começou a perceber que aquela história não batia. As conversas paravam quando ele chegava perto, forçando uma investigação silenciosa sobre abusos antigos, segredos enterrados por medo e vergonha. Lívia, agora em lugar seguro, começava a ganhar coragem para contar a sua verdade, enquanto João permanecia preso, sozinho num labirinto de acusações. As evidências contra ele pareciam esmagadoras, um muro fechado, até que algo inesperado veio à tona sobre o passado sombrio de Gilmar, uma ficha manchada, rumores assustadores. A comunidade local, outrora assustada, começou a se movimentar, juntando forças ao redor de João. Ele virou símbolo, não de culpa. E naquele momento de pausa, quando João pensava no que ainda vinha pela frente, a porta da sala onde estava preso se abriu devagar. Uma visita inesperada entrou. Trouxe com ela uma promessa que poderia virar tudo de cabeça para baixo mais uma vez. O que essa nova revelação poderia revelar? A história de João estava longe de acabar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A porta se abriu devagar e a figura que entrou fez João prender a respiração. Era Luana, uma velha amiga do tempo de escola, com quem ele não falava há anos. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado a noite toda. A tensão no ar era palpável e João imediatamente notou que algo estava muito errado. João, eu não sei como te dizer isso. Ela começou, as palavras tremendo como suas mãos. Ela tomou um fôlego profundo, tentando encontrar força. Não é só a mentira do Gilmar. Tem muito mais por trás disso. É sobre a Lívia. João sentiu um frio na barriga. A única coisa que ele queria era proteger aquela garota. Mas Luana continuou, a voz se entrecortando entre o medo e a urgência. Gilmar não é só um padrasto malvado. Ele era casado com a mãe da Lívia, mas agora eu sei que ela não morreu como disseram. Ela fugiu e ele a matou, João. Ele está manipulando tudo. A declaração pairou no ar como um trovão. As palavras de Luana foram como lâminas afiadas, cortando a esperança que João ainda segurava. Ele fez parecer que a mãe dela desapareceu, continuou ela, o rosto pálido. A verdade é que ela estava fugindo dele, e desde então ele tem mantido a Lívia sob controle. Agora ele se virou contra você, porque você foi a única pessoa que a ajudou a escapar. João sentiu seu mundo desmoronar. Mas como você sabe disso? Por que nunca disse antes? Ele queria gritar, mas a dor o sufocava. Porque eu tinha medo. Ele me ameaçou, inclusive a mim. Eu não sabia o que fazer. Mas eu não posso deixar você apodrecer na prisão por causa de um monstro desse, disse Luana, seu olhar se endurecendo com determinação. Nesse momento, a porta do corredor se abriu novamente. Um grupo de policiais entrou com expressões graves. Luana, você está presa como cúmplice de sequestro, anunciou um deles. O coração de João disparou. Não, isso não poderia estar acontecendo. Ele viu Luana ser algemada e sua mente girava com a confusão do que estava descobrindo. Não, isso não é justo! Luana começou a protestar, mas o policial não deu ouvidos. O pânico e a frustração tomaram conta do lugar. Em meio ao barulho e à confusão, entrou outro homem, um desconhecido, mas sua presença era de uma autoridade estranha. Ele olhou diretamente para João e disse: José, preciso de você. O queixo de João caiu. José? O homem que era seu irmão mais velho, desaparecido há anos, estava de volta? Mas como ele se envolvia em tudo isso? Eu sou aqui para te ajudar, irmão. Eu sei sobre o Gilmar. Eu fui atrás de você por semanas, disse José sem olhar para Luana os policiais. Temos que ir agora. Esperem, o que você sabe sobre isso? João gritou, a mente correndo como louca. A conexão familiar, a revelação macabra, tudo se misturava em um labirinto de ações e consequências. E naquele instante, o chão sob seus pés parecia desmoronar. O que mais ele ainda não sabia? O que seria revelado sobre a verdadeira natureza de Gilmar, de sua família? Ele mal conseguia respirar, sufocado pelas novas verdades que se desenrolavam diante de seus olhos. A história estava apenas começando, e agora a própria vida de Lívia estava em jogo. A voz de José ecoou no espaço, uma mistura de esperança e confusão. João mal conseguia processar a presença do irmão, aquele que ele pensou ter perdido para sempre.
Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a tensão no ar se tornou palpável. O olhar de José se fixou em Luana, algemada, enquanto os policiais cercavam o ambiente com expressões sérias. "Precisamos sair daqui! Agora!" insistiu José, puxando João pelo braço. "Eles estão fazendo um jogo muito maior." Mas João estava paralisado. Lágrimas nos olhos, Luana estava sendo levada, gritando por justiça, e ele se sentia impotente. De repente, um grito cortou o ar, um som que gela o sangue de todos ali. "Parem!" Uma figura conhecida surgiu do fim do corredor. Era Gilmar. Seu olhar cínico brilhava com uma satisfação sinistra. "Que cena encantadora!" ele disse, os lábios se curvando em um sorriso torto. "Uma colega sua na prisão e seu irmão como seu salvador. Isso é cinema, não?" José avançou, os punhos cerrados, mas João o segurou. "José, cuidado!" Entre a briga, o olhar de Gilmar se fixou em João. E o ódio que emanava dele era quase palpável. "Você fez a escolha errada, caminhoneiro. Agora todos vão ver quem você realmente é." Um frio cortante se instalou quando Gilmar puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo de gravação. "Você acha que alguém vai acreditar na sua versão? Você acha que as pessoas se importam realmente com a verdade? Olhe em volta. Você está cercado de juízes." Então, o inesperado aconteceu. O dispositivo começou a reproduzir uma gravação. A voz de Lívia ecoou pelos corredores frios. "Gilmar, eu sei o que você fez. Você não pode esconder isso para sempre." O assombro se espalhou no ar. Os policiais congelaram. Os olhares mudaram rapidamente. Gilmar, com uma expressão distorcida pela raiva, gritou: "Cale-se! Você está apenas se prejudicando mais." Mas sua tentativa de controle falhou. A gravação continuou. "Ele a matou", a mãe me disse. Uma onda de choque percorreu a sala. João sentiu o coração disparar. O que a garota havia dito? A verdade então começava a se desdobrar. Os murmúrios entre os policiais se intensificaram e um deles começou a registrar tudo. "Isso pode ser uma prova, um testemunho", sussurrou um dos agentes, claramente aturdido com a gravidade da situação. Gilmar estava sem palavras, entre a raiva e a incredulidade. Ele virou-se, quase instintivamente, em busca de poder, de controle, mas estava perdendo terreno rapidamente. João, por outro lado, sentia uma centelha de esperança. Mas antes que pudesse agir, o silêncio mais pesado do que 1000 trovões caiu sobre o ambiente. Os efeitos da gravação começaram a esfarelar a fachada cruel de Gilmar. Ele era um predador, e agora a presa estava se voltando contra ele. No entanto, antes que a situação pudesse tomar outro rumo, um sirene cortou o ar, e várias viaturas da polícia chegaram ao posto, como um rebuliço de abelhas enraivecidas. A cena mudou em questão de segundos. João viu as portas se abrindo e homens em uniformes descendo dos carros. Não eram policiais comuns. As insígnias no peito mostravam que eram da tropa de elite. O que estava acontecendo? José olhou com preocupação. "Eles sabem de tudo, João. Estamos em uma armadilha." "Gilmar está mais ligado a coisas piores do que imaginamos. Eles chegam para proteger os interesses dele." Com a chegada dos novos agentes, o clima mudava novamente. O perigo estava se intensificando.
E João percebeu que suas opções estavam rapidamente se esgotando. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais ele não sabia sobre a verdadeira natureza de Gilmar e a ligação mais profunda que tinha com sua própria família? Num instante, tudo parecia irreal, e a tentação de se deixar levar pelas emoções se tornou um fardo esmagador. Mas havia algo maior em jogo: a vida de Lívia, a luta por justiça. Ele precisava escolher um lado, e o tempo estava se esgotando. O que o futuro reservava? E ao que mais Gilmar era capaz? João congelou ao ver Gilmar surgindo no corredor. Aquele sorriso distorcido do rosto. O medo paralisou, mas ao mesmo tempo uma raiva crescente tomou conta dele. Essa situação não era apenas sobre ele. Era sobre Lívia, era sobre Luana, era sobre a verdade que ele lutava para revelar. Enquanto Gilmar se deleitava com o caos ao seu redor, a porta do corredor se abriu com força. Um oficial de polícia entrou. Seu olhar era de determinação. "Temos que prender Gilmar agora!" ele ordenou. Instante antes de ouvir o estrombo da gravação de Lívia continuando a ecoar pelas paredes, João olhou para José, seu irmão, e viu o mesmo pânico refletido em seu rosto. "José, o que está acontecendo?" ele pediu, mas o barulho do corredor parecia ensurdecedor. "Gilmar não é só um padrasto", disse José, cortando através da confusão. "Ele também está envolvido com um cartel. A mãe de Lívia estava prestes a vazar informações sobre ele. O que você não sabe é que a verdade sobre a mãe dela está muito mais suja do que pensamos." "O quê?" Aquela revelação atingiu João como um golpe. Sua mente girava, tentando juntar as peças. As memórias da infância de José, envoltas em sombras, agora começavam a se alinhar com a realidade. Então, a mãe da Lívia, ela estava fugindo dele por causa disso? A incredulidade misturava-se à raiva. Quando Gilmar percebeu que estava sendo cercado, sua expressão mudou de arrogância para desespero. Ele olhou bem nos olhos de João e começou a balbuciar. "Você não sabe a profundidade do que está se metendo. Ninguém vai acreditar em você, caminhoneiro. Nem na garota, nem em ninguém." Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito estridente cortou o ar. "Mãe!" Era a voz de Lívia. Todos se viraram para ver a jovem entrar de repente, os olhos cheios de terror e determinação. Ela estava ali, à vista de todos, e algo não estava certo. Uma tela de celular estava em suas mãos, exibindo um vídeo ao vivo. "No celular! Olhem!" ela exclamou, enquanto o pânico tomava conta do lugar. Os policiais, João e José, ficaram sem palavras ao ver a cena que se desenrolava. A tela mostrava um local sombrio, e no fundo havia uma mulher com um semblante familiar, a mãe de Lívia, viva. Mas algo mais chocante estava prestes a acontecer. Gilmar, pela primeira vez em anos, enrijeceu-se. "Você não deveria estar aqui." "Eles não podem saber a verdade," Gilmar gritou, tentando se aproximar de Lívia, mas os policiais rapidamente o contiveram. A mãe de Lívia, com expressão de terror, começou a se explicar. "Não acreditem no que o Gilmar disse. Ele me forçou a desaparecer. Eu tive que fugir por causa do cartel. Ele nunca me deixou ir embora." O impacto da revelação deu um soco no estômago de João. Não apenas a mãe de Lívia estava viva, mas a história que ele pensou conhecer estava completamente distorcida. Isso significava que havia muito mais em jogo. Quem era realmente Gilmar? Por que ele teria usado Lívia dessa forma? Com a polícia passando a fita para análise depois da gravação, o clima de tensão só aumentava. Olhares de espanto e desconfiança se espalhavam entre os presentes, e o burburinho da multidão
ecoava nos corredores e paredes daquele posto de gasolina. José encarou João, e no fundo de seus olhos havia reconhecimento. João, precisamos olhar mais fundo para isso. Ele é muito mais perigoso do que aparenta. E no meio do caos, quando tudo parecia estar se alinhando, uma explosão repentina fez tudo tremer. O posto de gasolina foi sacudido. A luz piscou e o que parecia ser uma ameaça comum se transformava em um desastre imediato. Pânico e gritos encheram o ar. O mundo ao redor de João se despedaçava em uma fração de segundo. "Corram!" gritou um policial, enquanto fumaça começava a invadir o ar. Uma nova cortina de caos envolveu a cena. João, Lívia, Luana e José foram separados em meio ao turbilhão. E no meio desse inferno, uma realidade cruel se impôs. O que mais estava escondido? E quem realmente estava no controle? João olhou para o fogo que começava a se espalhar e soube que a verdadeira batalha apenas começava. O chão tremia sob os pés de João, enquanto a fumaça começava a invadir o ambiente. O caos era total. Policiais gritando, pessoas correndo, o alarme soando. Ele tinha que agir, mas o pânico quase o paralisava. A imagem de Lívia, com seu olhar assustado, o impulsionou a se mover. "Lívia, o que você está fazendo aqui?" gritou, tentando atravessar a multidão que se formava. Mas a resposta estava no próprio rosto dela. "João, precisamos sair! A bomba! Ela vai explodir!" A urgência em sua voz fez o coração dele disparar. Mas antes que pudesse dizer algo, uma nova figura surgiu, ainda mais inesperada. Simone, a ex-namorada de João, entrou em cena. As lágrimas escorriam por seu rosto e o desespero era palpável. "João, o que está acontecendo? Você precisa acreditar em mim!" Ela estava ofegante, como se tivesse corrido a vida inteira. "Simone, o que você está fazendo aqui?" A confusão tomou conta dele. Como Emma sabia que estava ali? Mas não havia tempo para perguntas. "É Gilmar! Ele planejou tudo isso!" Foi então que um grito ecoou e todos se viraram. Gilmar estava em pé, cercado por oficiais, com um sorriso sádico no rosto. "Vocês realmente acham que podem escapar?" Ele parecia se deliciar com a confusão que criara. E entre risos, revelou o que ninguém esperava. "A mãe da Lívia! Ela está comigo." Uma onda de choque atravessou o lugar como um raio. João parou, a mente girando. O quê? Não era possível! Ele havia visto a mãe de Lívia. A gravação ainda ecoava em sua mente. "Você está mentindo!" gritou, mas a incerteza lhe deu um aperto no peito. E o que disse a seguir fez o mundo dele desmoronar. "Ela não fugiu! Ela me ajudou a montá-la!" O que viam na tela era uma farsa. Os policiais hesitaram. A incredulidade dominava os rostos deles. Gilmar aproveitou. "Olha só, João. Olhem todos. Essa história toda de heroísmo. Tudo uma grande ilusão. A verdade é que você, com o seu caminhão, está apenas aqui para se intrometer na vida de uma família. E a Lívia? Ela é a peça-chave na minha jogada." João sentiu o chão fugir dos seus pés. O papel dele tinha mudado drasticamente. E depois de um movimento rápido, Gilmar fez um gesto. Um grupo de homens armados surgiu, posicionando-se ao lado dele. O caos agora tinha um novo nível. "Preparem-se, o jogo está apenas começando!" Gilmar gritou, seu tom cheio de veneno.
Lívia gritou de volta. Você não vai ganhar, Gilmar. A verdade sempre vem à tona. Mas João sentiu a verdade desmoronar em sua frente. Ele não sabia mais em quem acreditar. A mãe de Lívia era uma cúmplice. E o que isso significava para a vida que havia tentado criar entre aqueles que o cercavam? A multidão começou a se dispersar, mas a tensão aumentava. Olhares de reprovação lançados a João o faziam sentir-se cada vez mais isolado. Então, como um sonho, o tempo pareceu parar. A sirene da tropa de elite que chegara anteriormente continuava a tocar, mas agora uma nova sirene começou a soar, uma mais grave, mais intensa. Gilmar olhou ao redor, claramente surpreso. O quê? Eles estão aqui? A fumaça se espalhava e João conseguiu ver homens disfarçados entre os civis, preparados para agir. A resistência estava começando, mas em meio a tudo isso, ele não sabia mais quem era amigo ou inimigo. E foi nesse momento de incerteza, quando tudo parecia escapar de suas mãos, que a verdade mais devastadora chegou como uma flecha. Uma voz familiar soar de perto. Eu não sou quem você pensa que sou, João. João virou-se, o coração na garganta. Era Luana, mas ao invés do olhar de compaixão que ele esperava, o que viu foi um sorriso gélido, repleto de segredos que ele nunca imaginou que ela pudesse guardar. Você nunca soube de nada, não é? E antes que pudesse processar, Luana se virou para Gilmar e disse: Está na hora da nossa fuga! Esta cidade nunca foi suficientemente segura para nós. O choque atravessou João como um raio. O que isso significava? Luana, sua amiga de infância, cúmplice de Gilmar? A bomba estava prestes a explodir, mas a verdade que ele buscava estava muito mais enredada no passado. E agora, a pergunta que restava era impossível de ignorar. Quem realmente era Luana? João sentiu o mundo girar ao seu redor, quando as palavras de Luana saíram de seus lábios como veneno. Ele não podia acreditar no que ouvia. Luana, a amiga de infância, uma cúmplice do mal. Estava tudo desmoronando. O passado que ele conhecia, as memórias e promessas feitas entre risos na escola, tudo havia se transformado em um pesadelo. Luana, por favor, não! Você não pode estar ao lado dele. João gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. O pânico se espalhou. As pessoas ao redor começaram a murmurar, olhares desconfiados se voltando para ele. O caos estava crescendo. Ele precisaria encontrar uma maneira de se desvencilhar daquela situação. Você não entende, João! Luana disse, seu rosto pálido. Ele me ofereceu algo que você nunca poderia me dar. Poder, segurança. Eu não podia mais ser a garota invisível. A frustração dela se misturou à fúria em seus olhos. Gilmar, atrás dela, sorriu, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Mas, antes que João pudesse reagir, uma explosão repentina ecoou pelo posto. O barulho abafou os gritos e os murmúrios. A fumaça começou a se espalhar imediatamente. As pessoas começaram a correr em todas as direções e o caos atingiu um novo nível. João sentiu uma onda de calor e a poeira subiu, sufocando-o. Lívia! Gritou, mas a voz dela se perdeu no barulho. Ele lutou para ver além da fumaça espessa. O mundo estava se desintegrando lentamente, como se tudo o que conhecia estivesse em colapso diante dos seus olhos. Rápido, João! Temos que sair daqui! José, seu irmão, o puxou pela mão. A adrenalina pulsava em suas veias e eles começaram a correr.
O calor estava intenso e o cheiro de fumaça era sufocante. Eles eram apenas 3 figuras correndo contra o tempo. Quando finalmente conseguiram escapar da nuvem de fumaça, João se virou. E no olho do furacão, algo mais surpreendente aconteceu. Do outro lado do estacionamento, uma mulher apareceu. Era a mãe de Lívia, com um olhar desesperado. A imagem que ele viu na gravação agora se tornava real. Lívia, onde está minha filha? Sua voz cortou como uma faca. A sua mãe está aqui? João gritou. Mas a confusão dominava o ambiente. A mulher começou a correr na direção de Gilmar, e algo dentro dele se agitou. Por que ela estava indo em direção ao principal vilão? E Gilmar não hesitou. Com um gesto rápido, ele se virou para a mulher e disse: "Você não era para estar aqui. O nosso plano era para ser diferente." Ele estava pálido, a derrota começando a tomar conta dele. "Você não pode me controlar. Eu jamais serei sua prisioneira novamente." A mãe de Lívia gritou, então olhou para João com um olhar estranho, um misto de desespero e algo mais. Como se soubesse de um enigma maior. "João, você tem que entender. Eu faço parte disso. A verdade caiu como uma bomba." O que ela queria dizer com isso? O que tinha a dizer sobre Gilmar que mudaria tudo? E nesse momento, alguém atingiu a porta do prédio com força, e mais homens armados surgiram, prontos para atacar. As luzes se apagaram em um piscar de olhos. A escuridão tomou conta, e gritos ressoaram enquanto a confusão era total. Tudo mudou em uma fração de segundo. "Luana! José! Corram!" João gritou. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. No meio da fumaça e da confusão, sua mente estava correndo. Ele precisava desvendar aquilo. Quais segredos o entrariam em uma trama ainda maior? E então a voz da mídia cortou a escuridão. A verdade sobre a mãe de Lívia, sobre Luana, sobre Gilmar. Tudo isso poderia deixá-lo mais perdido do que nunca. Mas o que essa jornada escondia? E qual seria o próximo movimento? Uma peça de xadrez em um jogo mortal, com cada figura se movendo em direções inesperadas. João precisava desvendar isso antes que fosse tarde demais. João sentiu o peso do mundo desmoronando em cima dele. A cena diante de seus olhos era um cenário de filme de terror, onde cada grito, cada explosão trazia mais caos. Ele tentou se concentrar na mãe de Lívia, que estava a poucos metros, o rosto contorcido entre o medo e a raiva, mas a fumaça tornava tudo mais difícil. E no centro da confusão estava Luana, sua antiga amiga, agora cúmplice de um monstro. "João, nós precisamos ir agora!" gritou José, puxando-o pela mão. E eles começaram a correr juntos, mas o peso da verdade sobre Luana ainda martelava em sua cabeça. Como ela poderia fazer isso? Enquanto escapavam da fumaça, Gilmar, furioso, fez um sinal para seus homens. A tensão no ar era palpável. Mantenham todos afastados. A caça começou. A voz dele era como o som de um trovão, e João sentiu a adrenalina subir. Então algo inesperado aconteceu. Lá do fundo do estacionamento, uma figura se destacou, seus olhos brilhando na escuridão. Era a mãe de Lívia. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, uma mulher alta e magra com um cabelo escuro e um olhar deslavadamente frio. "Acalmem-se, todos vocês!" Ela gritou, e a voz era inesperadamente familiar. João parou. "Quem é você?" perguntou alguém da multidão. E nesse momento, a mulher se virou para João. O que ele viu congelou seu coração. "Sou eu, Bia."
disse a mulher, com um olhar sério. Sua irmã. João ficou paralisado. Não era possível. Ele havia perdido a esperança de que Bia estivesse viva anos atrás, após a tragédia que despedaçou a família. Como ela se atrevia a aparecer agora? Bia, é você mesmo? A incredulidade o fazia tremer. Gilmar tentou desestabilizar a situação. Você não pode acreditar nela, João. É tudo uma farsa. Mas a voz de Bia cortou a confusão global. Gilmar é um mentiroso. Ele não é o que parece. Você precisa entender isso, João. Ele está manipulando tudo e todos. Eu trabalhei para ele. Fiz parte do plano. Mas isso acaba aqui. Ela apontou o dedo para Gilmar, seu olhar desafiador. As pessoas da multidão tinham olhares de choque. Bia havia sido dada como morta, e agora ela estava ali, trazendo verdades que João nunca poderia imaginar. Eu sou uma sobrevivente, e agora estou aqui para trazer você e Lívia para fora, disse Bia, o desespero nos olhos. Ele a está usando, assim como me usou. João sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele sabia estava desmoronando. Mas como? Por que você nunca voltou? Por que me abandonou? A dor nas palavras era evidente. Eu não tinha como voltar. Eu tive que me esconder. Ele fez coisas horríveis, João. Coisas que nem consigo falar. Mas eu sou mais forte agora, disse Bia, a determinação crescendo em sua voz. E é hora de acabar com isso. Mas antes que pudessem reagir, a situação tomou um rumo mais sombrio. Gilmar, como um animal encurralado, atacou. Você realmente acha que poderia escapar de mim? Você é fraca, Bia. Ele soltou um riso baixo e ameaçador. E foi nesse momento, com a tensão no ápice, que uma voz ecoou pelo ar. Bia, você é a única fraca aqui. E então, para o choque de todos, Luana se virou, revelando uma arma de seu bolso. O mundo ao redor parou, e a multidão ficou em silêncio. Você, João, sempre foi um sonhador. Mas olha onde isso te levou. Bia não é sua amiga, é um fardo, disse Luana. E a expressão dela estava cheia de um ódio que João nunca imaginou que ela tivesse. Não, Luana, isso não é você, João implorou, enquanto o medo corria em suas veias. Como a pessoa que ele conhecia podia se transformar em alguém tão cruel? Mas no clímax da tensão, antes que alguém pudesse agir, um disparo ecoou, cortando a noite de forma brutal. Todos congelaram. João sentiu seu coração parar, a realidade o golpeando como um soco no estômago. Ele olhou para Bia, mas não conseguia ver o que havia acontecido. O que ele fez? O que estava em jogo? Uma sombra de dúvida se espalhou entre todos, e o futuro de cada um deles parecia em perigo iminente. O que mais se escondia sob a superfície? E quem era o verdadeiro vilão naquele jogo mortal? João sentiu sua esperança escorregar entre os dedos. O que a verdade poderia revelar? João sentiu seu coração parar enquanto o estrondo ressoava. O disparo ecoou nas paredes, como uma bomba de tensão prestes a explodir. Ele olhou para Bia, que estava em pé, paralisada. E neste momento, tudo parecia acontecer em câmera lenta. O que era aquele silêncio aterrorizante? Ele observou Bia, as lágrimas se acumulando em seus olhos. Um momento, e poderia ser de reencontro, se tornava um pesadelo. A expressão de Luana mudava, e isso o deixava inquieto. Você não pode fazer isso! Gritou João, sem saber se estava se referindo a Luana ou a Gilmar. O clima estava pesado, a atmosfera carregada de algo horrível prestes a acontecer. Então, antes que pudesse entender o caos ao seu redor,
Luana caiu para trás, a arma escorregando de suas mãos. Uma expressão de confusão e dor cruzou seu rosto. O que havia acontecido? João não conseguia desviar os olhos dela. O tempo parecia ter parado. O desespero preenchia cada canto do estacionamento. Uma sombra ao lado de Luana começou a se mover. Um homem alto, que ninguém havia notado, emergiu das sombras. Ele não foi o único a se esconder, Luana. Ele disse com uma voz firme, cada palavra carregada de uma ameaça velada. João se virou, o pânico aumentando quando percebeu quem era. Um ex-colega de Gilmar, um homem que há muito tempo estava fora de cena. O homem tirou uma jaqueta de couro, o seu olhar fixo em Gilmar. Se você acha que pode sair impune dessa, está muito enganado. Sou eu quem controla os jogos agora. Ele se virou para João. E você, garoto, se tornou uma peça no nosso tabuleiro. Você só não percebeu ainda. João sentiu o chão sumir sob seus pés. O riso sarcástico de Gilmar se misturava ao do homem como um eco distante, confirmando o que ele não queria aceitar. Você não entende, João. Você e sua moralidade são irrelevantes no grande esquema das coisas. A verdade que você achava que estava revelando é uma fração menor do que imagina. Bia estava agachada, as mãos em seu cabelo disfarçando o terror. Não, ela gritou, mas sua voz, quem frágil, não encontrava apoio. Isso não pode estar acontecendo. Luana começou a se levantar, a confusão se transformando em raiva. O homem de jaqueta chamou a atenção. Você não percebeu ainda? A mãe da Lívia não fugiu. Ela foi quem armou tudo. E você, João, é a isca. O choque estava estampado em todos os rostos. Você pensou estar ajudando, mas estava se afundando em um mar de mentiras. As palavras dele cortaram João como lâminas. Ele olhou em volta à multidão, em busca de apoio, de respostas. O que era real? O que era uma fachada? O que as pessoas não estavam contando? O ambiente começou a se agitar ainda mais, quando Gilmar, de repente, riu. Engraçado, tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse ficado longe. Parece que seu passado o alcançou, Gilmar. Disparou Bia, a força ressoando em sua voz, como um eco distante de anos que agora voltavam à tona. Verdades escondidas estavam emergindo. Mas o que tudo isso significava ainda estava confuso. Você não vê, Bia? Sua própria irmãzinha não tem ideia de que o que a gente quer se realiza a um preço. O olhar de Bia escureceu, e João percebeu que algo além da verdade ficava a cada instante mais palpável entre os dois. O homem misterioso começou a avançar. Agora, todos vocês vão me ouvir. A verdade finalmente chega, e você vai se surpreender com suas próprias escolhas, João. A tensão estava tremenda. O que mais estava escondido? João sentiu sua mente trabalhar em fervor, as peças se encaixando lentamente. Ele olhou para Luana, depois para Bia, e o peso da realidade começava a denunciá-lo. Eu preciso saber a verdade, agora! Ele gritou, a determinação crescendo. E então, a porta de saída estourou. A luz ofuscante inspirou um novo X no ambiente. Mas o que apareceu foi um grupo de homens armados, todos com um olhar sério. Estavam preparados para algo que não poderia ser descrito. Por que estavam ali? A situação havia atravessado uma linha que parecia intransponível. João percebeu que a vida deles poderia não apenas mudar,
mas que a linha entre amigo e inimigo agora estava borrada. O que essas revelações significavam para Lívia? O brilho da esperança que antes iluminava o caminho, agora obscurecia todos os pontos a ser resolvidos. Uma nova verdade estava se desvelando, e João estava em um beco sem saída. O que aguardava por eles? O futuro dependia de decisões que mal podiam imaginar. À medida que o pânico se instalava, a única certeza era a incerteza do amanhã. João paralisou ao ouvir o disparo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ele olhou ao redor. A cena em seu redor estava em um estado caótico. A poeira subia, misturada com o cheiro forte de fumaça. O mundo parecia congelado. Todos os olhares estavam fixos em Luana, que acabara de se deixar cair. Ninguém ousou se mover. O coração de João disparava, enquanto um nó se formava em sua garganta. "Luana, não!" ele gritou, correndo em sua direção. Mas quando chegou, viu que ela não estava sozinha. A expressão em seu rosto mudou drasticamente. Um olhar de dor, mas também de alívio. "Não! Você não!" Ele mal conseguia terminar a frase. Gilmar, atônito, assistia tudo. A mulher ao lado de Bia, com o cabelo escuro e um ar de determinação, repetiu: "Ele não é quem você pensa. O jogo está mudando, João." Ela estava quase implorando: "Você deve saber a verdade para proteger Lívia." A poeira ainda dançava em suas visões, enquanto a confusão tomava conta da mente de João. O que estava acontecendo? De repente, a mente dele começou a trabalhar rápido, tentando conectar os pontos, pensando no que Bia tinha dito, em tudo o que ele tinha ouvido antes daquela noite fatídica. "Você..." Gilmar começou a se recuperar. "Você não pode fazer isso. Isso é tudo uma mentira." "Luana, você não pode." Mas Luana, agora pálida, a mesma que ele conhecera, não estava mais com a força de antes. E foi nesse exato momento que uma sirene começou a tocar. Uma sirene diferente. João olhou assustado. "O que está acontecendo?" Ele sentiu um frio na espinha. Mas tudo ficou mais impactante quando Luana, com um último esforço, ergueu a mão e disse: "A verdade sobre a minha mãe. A verdade sobre quem eu sou. Você só vai saber se essa mensagem chegar até você." E, com isso, o dispositivo em sua mão começou a piscar, uma luz vermelha se acendendo. "O que ela tinha?" Gilmar, com a raiva crescendo, começou a se afastar, olhando para o grupo. "Não! Você não pode fazer isso!" Sabia que era o plano? Sabia! A tensão era palpável. Os policiais ao redor começaram a se mover, cercando o que estava prestes a acontecer. Lívia, lá no fundo, finalmente começou a correr em direção a eles. "Mãe, o que você está fazendo? Esse não é o caminho." Sua voz estava cheia de pânico. Luana caiu e sua mão caiu ao lado do dispositivo. O chão tremeu debaixo deles. Alguns gritos surgiram entre a multidão. Pessoas invadindo a cena. E em meio a isso, a sirene subiu de tom, como um aviso claro, quase ensurdecedor. Era como se o destino tivesse feito uma escolha. E, como se a realidade tivesse quebrando, ninguém percebeu que a luz do dispositivo se transformou em uma onda. A cena pegou fogo. João queria gritar, mas sua voz não saía. Olhou para a face de Bia, que refletia tanto pavor quanto uma determinação inabalável. "Essa não é a sua luta, mas pode ser o seu destino. E, João, não importa o que você pense de mim. O que o Gilmar sabe de você é mais profundo do que consegue entender." E no instante em que ela pronunciou essas palavras, a verdade estourou em sua mente como um eco.
João começou a questionar tudo de novo. Por que Luana estava ali? O que Gilmar tinha a ver com tudo isso? A tensão se transformou em uma confusão. O que era real? Tudo parecia se desenrolar como um filme de terror, com cada nova revelação trazendo à tona mais dúvidas. E no meio disso tudo, algo crescia em João, a urgência de descobertas. Precisava saber a verdade. Assim, enquanto as certezas se desmoronavam ao seu redor, a única coisa que restou foram perguntas. Que segredos estavam enterrados sob essa fúria? E a mais dolorosa delas? Quem realmente eram as pessoas que ele amava? Essa noite ainda não terminara. Quando tudo parecia desmoronar, uma nova explosão cintilou ao fundo, lançando todos ao chão. E no silêncio que se seguiu, João percebeu que ainda tinha que enfrentar a escolha. Teria coragem de descobrir a verdade ou se permitir afundar na escuridão? O som da explosão ecoou profundamente na mente de João, enquanto a fumaça preenchia a sala. Ele olhou para Luana, caída no chão, e seu coração se despedaçou em pedaços. Não, não, não pode ser! Gritou, correndo para ela. A dor em seu peito era insuportável. Era como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a desabrochar. João, eu sinto muito, Luana balbuciou, sua voz fraquejando. Ele segurou sua mão, tentando transmitir a força e o amor que ainda sentia. Mas algo em seu olhar dizia que ela estava se despedindo. O peso da culpa e da escolha dela o atingia como um golpe. Como pôde se tornar quem era agora? Bia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se aproximou. Luana, você não precisa sair assim! Ela implorou, mas a fraqueza estava evidente na voz dela. João nunca tinha se sentido tão perdido. O que aconteceu com as pessoas que ele amou? Ele olhou para Gilmar, agora cercado pelos oficiais, e a raiva percorreu seu corpo. Afinal, tudo isso podia ter sido diferente. Mas com um movimento brusco, Gilmar começou a rachar a linha entre eles. Vocês nunca entenderão. A verdade é a minha arma, e eu não vou deixar que esse jogo termine aqui. O desprezo na voz dele foi ensurdecedor. João percebeu que a luta estava contra mais do que apenas ele. Era um sistema de mentiras, de manipulação. E se Luana não estivesse sozinha nisso, quem poderia confiar de verdade? Os policiais começaram a cercar Gilmar, reinando em um silêncio expectante. Mas João perdeu o fio da conversa. O choque de agora, a tragédia de perder uma amiga e a sombra de um passado desconhecido pesava. Ele se virou para Bia. Nós precisamos agir. Precisamos proteger Lívia. Antes que alguém pudesse responder, as sirenes aumentaram o volume e mais oficiais chegaram. A cena parecia uma mistura de filme de ação e um pesadelo. A multidão estava furiosa, mas João sentiu uma centelha de esperança ao ver outros milagres chegando. Era mais do que apenas um crime. Era sobre salvar vidas, curar laços que pareciam eternamente quebrados. Nesse momento de clareza, ele percebeu que não estava sozinho. Luana ainda estava ali, respirando a pesar de tudo. João, eu fiz escolhas ruins, mas ainda quero fazer certo. Por favor, vamos arriscar. Ela se esforçou para se levantar, determinada, mas o olhar dela falava mais do que 1000 palavras. Se você quer fazer isso, precisa me ajudar de verdade. Ele respondió, sentindo a urgência de la situación. Por Lívia, por você. La multidão estava se agitando, mas Juan se sintió más fuerte. Él oyó a Bia y vio que la determinación de ella también crecía. Temos que expor Gilmar y su red de mentiras.
Esta pode ser a nossa única chance. Gilmar, percebendo a união dos amigos, tentou atacar. Você não pode vencer. Eu sou mais do que você imagina. Mas as palavras dele soaram vazias, enquanto a verdade começava a emergir entre as sombras. Com um grito coletivo, todos se mobilizaram. Bia, João e Luana, juntos, enfrentaram Gilmar, enquanto os policiais começavam a agir. O caos tornou-se uma dança frenética entre luz e escuridão, onde cada movimento contava. E nesse baile, eles encontraram um propósito. Quando a poeira assentou, as evidências começaram a aparecer. Gilmar não estava mais no controle. O filho da mentira havia se despido e a verdade começou a brilhar com toda a sua intensidade. As palavras de Lívia voltaram à mente de João. A verdade sempre vem à tona. Era isso que estava acontecendo agora. Então, enquanto Luzia e os oficiais levavam Gilmar sob custódia, João sentiu um misto de alívio e tristeza. A batalha havia sido vencida, mas os danos deixados a verter emoções tornavam-se seus fantasmas. Olhou para Luana, que agora chorava, cheia de arrependimento. Sinto muito, João. Eu nunca quis que tudo isso acontecesse. Ele a abraçou, permitindo que a dor e o amor se misturassem numa despedida. Eu sei. Vamos encontrar o caminho certo, juntos. Ele olhou para Bia, com quem agora tinha um laço forte, e percebeu que não estava sozinho. O passado ainda era complicado, mas o futuro estava cheio de possibilidades. Enquanto caminhavam rumo ao amanhecer, um novo entendimento florescia. Eles precisavam contar suas histórias, aprender a se proteger e, acima de tudo, redescobrir o que realmente significava amar e se preocupar. Mas uma pergunta permanecia. Quais segredos ainda estavam escondidos? E agora, para você que chegou até aqui, preciso fazer um pedido urgente! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o algoritmo e faz nossa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos criar mais histórias inesquecíveis!